Estamos de volta com Minha Cidade. Olha, cuidar da cidade, eu já disse no começo do programa, não é uma tarefa fácil, principalmente cuidar da fiscalização. Tem duas situações. A questão da fiscalização, ela é complicada, porque muitas vezes você agrada um, desagrada o outro. E muitas vezes você agradando uma parte da sociedade, você está desagradando uma outra parte da população. Então é muito difícil, mas precisa de alguém de pulso, de arrojo, para poder trabalhar essa questão. O Adriano, você dizia para mim de um cidadão, uma história que você tem para contar, de um cidadão ambulante mesmo, que é o que a gente acaba chamando as pessoas que vendem de porta em porta. Como é que é essa história? Então, Geraldo, assim que eu entrei na fiscalização da secretaria, passado um tempo que foi tirados os camelôs todos do centro, nós nos deparamos com esse ambulante que vendia pão. E um dia eu fui tentar tirá-lo do calçadão, ainda quando fiscal, e ele falou assim: olha, eu respeito o seu trabalho, mas você observar, eu não vendo para nenhuma pessoa que está passando pelo calçadão. Eu entro dentro da loja e ofereço meus produtos. Eu falei, tudo bem, a partir de hoje eu vou começar a te observar. E comecei, Geraldo, a observar esse ambulante a partir de então, e a distância. E realmente, as pessoas que procuravam ele para comprar um pão, alguma coisa, ele dava um cartãozinho dele, o telefone que ele entregava em domicílio. E no calçadão ele não oferecia seu produto para aquelas pessoas. Ele entrava dentro da loja, oferecia os seus produtos, fazia a entrega e continuava fazendo o seu trabalho no calçadão inteiro, sem atrapalhar o serviço da fiscalização e sem ter o seu ganha-pão cessado ali. Esse tipo de trabalho é permitido, Adriano? Sim, o ambulante é isso que o dicionário fala, porque ele é de porta em porta, ele sai oferecendo os seus produtos. Ele não, porque a partir do momento, Geraldo, que ele se instala, para no lugar, se torna um ponto fixo. Então deixou de ser ambulante, deixou a verdadeira sentido de ambulante. Adriano, o fiscal hoje, ele enfrenta problema, ele é ameaçado, ele tem problema imprudente? Porque é uma situação desagradável, muitas vezes, fiscalizar, né? Geraldo, eu acredito que hoje é muito mais perigoso do que anos atrás, porque a cidade cresceu. E hoje você se depara com muitas pessoas, você não sabe de onde elas vêm, quem são. E nós temos sim, nós temos o caso aí você já deve ter presenciado na cidade, o caso dos goiabeiros. São de 3 apreensões que nós fizemos já em Goiabas aqui, eram pessoas que já tinham passagem pela polícia, que estavam sendo procuradas. Então se torna uma situação muito perigosa para o fiscal, porque ele se depara com essa pessoa ali e ele tem que tomar uma providência. E essas pessoas não respeitam, porque ele já não tem o que perder mais. Então, para ele, o que seria um fiscal naquele momento? É ínfimo perto do que ele já viveu. Então, é onde nós temos muito problema, sim, com essa questão de criminalidade. Mas já teve uma época também bastante pesada, uma época quando vocês tiravam ali, era 2 ou 3 que trabalhavam ali em frente de umas lojas ali, bem no comecinho do calçadão, eles vendiam todo tipo de produto, inclusive né, a gente está falando aqui, mas em memória, ele já até faleceu, né? Você se lembra muito bem dessa situação, Adriano? Era terrível, né, para trabalhar, né? Então, Geraldo, era terrível, mas eram pessoas que até hoje tem, tirando esse que veio a óbito, mas nós temos outros aí e hoje nós temos um bom convívio. Inclusive, recentemente, anteontem eu recebi ele lá na secretaria e nós conversamos, tudo, trocamos ideia, ele até deu risada de várias afrontas que nós tivemos, embates, e isso tudo hoje ele continua trabalhando de ambulante e eu acho interessante que ele respeita demais a fiscalização, ele até coloca, como recentemente ele colocou, ele me ligou e falou assim: Adriano, eu tenho um vendedor ambulante de fora, mas como nós temos aqui um acordo, eu não ponho, mas eu queria que você fosse lá tirar rapidamente. Eu já dirigi a fiscalização até lá para tirar, porque realmente ele respeita hoje a fiscalização. O que nós fizemos nesse tempo todo, Geraldo, até com o apoio do prefeito Tupã, foi o quê? Criar esse respeito para a fiscalização de Prudente. Tá certo. O camelódromo tem muito problema ainda, não? Geraldo, nós temos muito problema sim no camelódromo. Ainda principalmente com pessoas que se alojam de última hora, pessoas que estão trabalhando novos, que chegam, né, Adriano? Com essas pessoas nós estamos conseguindo tirá-las de lá já. Se você observar lá, nós, desde do início que o Aristeu Penalva, secretário, assumiu, nós tiramos um ambulância que estavam ali na entrada, outros nós temos tirado também, então já conseguimos eliminar essa parte. Existem outros problemas ali no camelódromo, que é notório, conhecido por todos, e que devagarinho nós vamos tentando acomodar essas situações e melhorar o bom andamento ali do camelódromo para aquelas pessoas que frequentam e para os próprios permissionários que ali estão. Tá certo. A gente ainda encontra algumas barraquinhas vendendo, Adriano, aqui ou ali, ou tentando vender aqui e ali ainda, principalmente mídias, né? A gente vê muitos CDs, DVDs, isso ainda tem gente que insiste ainda
nessa situação, tentando ganhar o seu dinheirinho nas ruas de Prudente, né? Geraldo, existe sim. Você quer dizer dentro do camelódromo também? Também, fora. No camelódromo a gente percebe assim, o fiscal ele já é uma figura conhecida dos boxistas ali. Então, quando encosta a nossa viatura no carro da secretaria, imediatamente eles já escomem seus CDs, dá uma forma da gente não vê-los com esses CDs. Mas a gente ainda recebe. E na cidade você vê pouco também, viu, Geraldo? O que nós temos notado mais são pessoas com mochilas vendendo seus CDs e DVDs escondidos, aí até da polícia e da própria fiscalização. Tá certo. E aí são práticas que a gente sabe que tem pessoas que vivem disso. E outra, tá às claras aí, né? Quem der uma volta pela cidade aí, compra isso com muita facilidade, sabe? Eu acredito que, não sendo aqueles que fabricam, que tem aí as suas fábricas clandestinas aqui em Prudente de Gravações, eu acho que a polícia sabe, acho que tinha que parar lá mesmo, nas divisas de estado, não dá condições para trazer isso. Depois que já entrou, meu amigo, depois que está aqui dentro, fica muito difícil, fica muito complicado, né? Nós vamos a mais um pequeno intervalo. Na sequência, eu quero abordar com o Adriano, é o nosso último bloco, nós vamos abordar a questão das feiras livres e também da colocação de cadeiras em calçadas, de bares. A gente sabe que a Secretaria do Planejamento, que é uma outra secretaria de aqui de Prudente, ela atuou muito lá, Erça Alcântara trabalhou muito para tirar obstáculo, placas, tudo que tinha na calçada. E agora o trabalho é feito intensamente para tirar as cadeiras que são espalhadas nessa época do calor. Nós vamos entrar nesse final de ano aí, muita gente espalha suas cadeiras nas praças, nos lanches. Tem uma metragem que pode colocar isso, né? Até existe uma lei para isso. A questão do calçadão é outra história. Estão comentando, cogitando que o calçadão vai ter uma proibição. A gente não sabe como é que vai ficar isso. Eu conto para você detalhes no próximo bloco. Voltamos em instantes com Minha Cidade.